O mistério da casa na colina. Meu nome é Rafael, e sou um investigador paranormal. Minha última missão me levou a uma pequena cidade no interior do Brasil chamada Rio do Sul, conhecida por suas colinas verdes e atmosfera tranquila. No entanto, essa tranquilidade é quebrada por uma casa abandonada na periferia da cidade, que tem uma reputação sombria. A casa na colina foi construída há mais de um século e ficou conhecida na cidade por causa de eventos inexplicáveis e misteriosos desaparecimentos. A história mais assustadora envolvia uma família que desapareceu sem deixar rastros. Os poucos que se aventuraram a entrar na casa relataram visões perturbadoras e sentiram uma presença malévola. Cheguei a Rio do Sul numa manhã ensolarada, mas a colina onde a casa se erguia parecia envolta em uma sombra permanente. Dirigi até a cidade para conversar com alguns moradores locais e coletar informações. Muitos relataram experiências arrepiantes, mas ninguém se atreveu a entrar na casa nos últimos anos. Decidi que era hora de descobrir a verdade por mim mesmo. Na noite seguinte, peguei meu equipamento de câmeras, gravadores de áudio, medidores de EMF e uma lanterna potente e fui até a casa. A estrada que levava até a colina era estreita e cercada por árvores altas que pareciam se fechar sobre mim. Quando cheguei, a casa se destacava contra o céu noturno, suas janelas escuras como olhos vazios. A porta da frente estava entreaberta, como se me convidasse a entrar. Respirei fundo e cruzei o limiar, sentindo um calafrio imediato. O ar dentro da casa era gelado e tinha um cheiro de mofo e decadência. Liguei minha lanterna e comecei a explorar. O andar térreo estava coberto de poeira e teias de aranha, os móveis estavam deteriorados e havia marcas de arranhões nas paredes, como se algo ou alguém tivesse lutado para sair. Ao entrar na sala de estar, vi um quadro pendurado na parede. Mostrava a família que desaparecera, de um homem, uma mulher e duas crianças, todos com expressões sorridentes. Sentia uma tristeza profunda emanar da pintura, como se ela guardasse os últimos momentos felizes daquela família. Tirei uma foto do quadro e continuei. No corredor, os medidores de EMF começaram a registrar atividades anormais. O ponteiro oscilava freneticamente, e senti uma corrente de ar gelado passar por mim. Cheguei à escadaria que levava ao segundo andar. As escadas rangiam sob meu peso, e a sensação de ser observado aumentava a cada passo. No segundo andar, encontrei o quarto principal. Ao entrar, senti uma pressão sobre meu peito, dificultando a respiração. O quarto estava intacto, como se tivesse sido deixado às pressas. Havia um diário em cima da cômoda. Ao folheá-lo, descobri que pertencia à mãe da família. As últimas entradas eram confusas e desesperadas, falando sobre vozes na noite e sombras que se moviam. Decidi montar meu equipamento no quarto. Coloquei câmeras em cada canto e liguei os gravadores de áudio. Sentei-me no centro do quarto, tentando fazer contato. Perguntei se havia alguém ali, e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. De repente, a temperatura caiu drasticamente, e as velas que eu havia acendido se apagaram ao mesmo tempo. O gravador de áudio começou a emitir um chiado estático, seguido por um sussurro inaudível. Revisei as gravações imediatamente. O chiado estava presente, mas no fundo, consegui ouvir uma voz feminina repetindo uma única palavra: ajuda. Um arrepio percorreu minha espinha. Decidi continuar investigando, mas a sensação de perigo iminente era inegável. De repente, um estrondo alto veio do andar de baixo. Desci as escadas correndo, minha lanterna tremendo em minhas mãos. Na sala de estar, a porta da frente estava fechada com força. Quando me virei, vi uma figura sombria no canto do quarto. Não tinha rosto, mas seus
Olhos brilhavam com uma luz fria e penetrante. A figura começou a se mover em minha direção, e um pavor indescritível tomou conta de mim. Corri para a porta, lutando para abri-la. Quando finalmente consegui, a figura desapareceu, deixando apenas o eco de seus passos na escuridão. Voltei para o meu carro, com a respiração ofegante e o coração acelerado. Decidi que precisava de mais informações antes de voltar àquela casa. Nos dias seguintes, conversei com historiadores locais e descobri que a casa fora construída sobre um antigo cemitério indígena. Os moradores relataram que a família que construiu a casa não respeitou os rituais de proteção, e a maldição do lugar os condenou. Convencido de que a chave para resolver o mistério estava ligada a essa maldição, procurei um xamã indígena que vivia nas redondezas. Ele concordou em me ajudar, levando-me a realizar um ritual de purificação na casa. Numa noite de lua cheia, voltamos à colina, armados com ervas sagradas, cânticos e amuletos de proteção. Ao entrar na casa, o xamã começou o ritual, queimando ervas e entoando cânticos em sua língua ancestral. A atmosfera dentro da casa mudou, o ar parecia vibrar com uma energia densa e opressiva. De repente, a figura sombria apareceu novamente, desta vez mais clara e ameaçadora. Seus olhos brilhavam intensamente, e ela avançou em nossa direção. O xamã não se intimidou. Continuou os cânticos, levantando os amuletos de proteção. A figura hesitou, como se estivesse sendo contida por uma força invisível. Finalmente, com um grito agonizante, ela desapareceu, e a casa caiu em um silêncio profundo e pacífico. Depois do ritual, a sensação de opressão desapareceu. A casa parecia mais leve, como se um peso tivesse sido retirado. Sabia que a maldição havia sido quebrada, e que os espíritos finalmente estavam em paz. O xamã me explicou que a casa deveria ser deixada sozinha, para que a natureza pudesse curar a terra. Voltei para a cidade com um misto de alívio e tristeza. Embora o mistério da casa na colina tivesse sido resolvido, as cicatrizes daquela experiência permaneceriam comigo para sempre. Rio do Sul voltou à sua tranquilidade habitual, mas as histórias sobre a casa persistem, um lembrete sombrio do que aconteceu ali. E eu, como investigador paranormal, carrego essa experiência comigo, sabendo que nem todos os mistérios devem ser desvendados, e que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. A maldição da casa abandonada. Meu nome é Marina, e sou natural de uma pequena cidade no interior do Brasil chamada Rio do Sul. A cidade, cercada por morros e florestas densas, é o tipo de lugar onde todos se conhecem e onde os segredos raramente permanecem escondidos por muito tempo. No entanto, existe uma casa na periferia da cidade que carrega um mistério sombrio, conhecido apenas por alguns. A casa abandonada ficava no topo de uma colina, isolada de tudo e de todos. Diziam que era assombrada por espíritos e que ninguém ousava se aproximar dela à noite. Quando criança, eu sempre ouvia essas histórias com um misto de fascinação e medo. Os mais velhos contavam que, há muitos anos, uma família inteira havia desaparecido misteriosamente dentro daquela casa, e desde então, ela permaneceu vazia, exceto por aqueles que se atreviam a explorar seus segredos e nunca mais eram vistos. Tudo começou numa noite de verão, quando eu e meus amigos, João e Beatriz, decidimos que seria uma boa ideia explorar a casa. Estávamos entediados e em busca de aventura. Pegamos lanternas, cordas e uma câmera antiga do meu avô, decididos a documentar nossa exploração. A caminhada até a colina foi rápida, mas à medida que nos aproximávamos da casa, a atmosfera mudava. Um frio inesperado pairava no ar, e um silêncio inquietante nos envolvia. A casa, uma estrutura antiga e decadente,
parecia maior de perto. Suas janelas estavam quebradas, e a madeira das paredes estava apodrecida e coberta de musgo. A porta da frente, entreaberta, rangia com o vento. Respirando fundo, decidimos entrar. O interior da casa era ainda mais sombrio. O chão de madeira rangia a cada passo, e a poeira dançava na luz das lanternas. O ar estava pesado, como se a casa estivesse há muito tempo sem ventilação. Continuamos andando, passando por móveis cobertos de lençóis brancos e quadros antigos nas paredes. Um silêncio sepulcral reinava, interrompido apenas pelo ocasional som de algo se movendo no andar de cima. Exploramos cada cômodo do andar térreo, sem encontrar nada de especial, apenas o desgaste do tempo. Decidimos então subir as escadas para o segundo andar. As escadas, antigas e mal conservadas, rangiam ameaçadoramente. Quando chegamos ao topo, ouvimos um som que nos fez parar de um leve sussurro, como se alguém estivesse falando baixinho. Seguimos o som até um quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta, e uma luz fraca escapava pela fresta. Olhei para meus amigos, com um aceno de cabeça, empurrei a porta devagar. O que vimos dentro fez nossos corações pararem. No centro do quarto, havia um círculo desenhado no chão com velas acesas ao redor. No meio do círculo, uma figura encapuzada estava ajoelhada, murmurando palavras ininteligíveis. Quando a figura levantou a cabeça, vimos seu rosto, e era pálido, com olhos que brilhavam de forma sobrenatural. Antes que pudéssemos reagir, a figura se levantou e nos encarou. Uma onda de pavor percorreu meu corpo. A figura estendeu a mão na nossa direção, e as velas ao seu redor se apagaram de repente. O quarto mergulhou na escuridão total, e a última coisa que ouvi antes de desmaiar foi um grito agudo. Acordei algumas horas depois, deitada no chão do quarto. Meus amigos estavam ao meu lado, também acordando. A figura havia desaparecido, mas o círculo ainda estava lá, agora com marcas de sangue seco. Saímos correndo da casa, sem olhar para trás, e só paramos quando chegamos à cidade. Tentamos contar a história para os adultos, mas ninguém acreditou em nós. Diziam que era apenas nossa imaginação, que estávamos tentando chamar atenção. No entanto, sabíamos que o que vimos era real. Algo naquela casa estava profundamente errado. As semanas seguintes foram um tormento. Comecei a ter pesadelos todas as noites. Via a figura encapuzada me observando, sempre no mesmo quarto, sempre com aquele olhar vazio. João e Beatriz também começaram a agir de maneira estranha. João teve uma crise nervosa e foi internado, e Beatriz se afastou de todos, tornando-se uma sombra do que era antes. Desesperada, decidi voltar a casa para tentar entender o que estava acontecendo. Precisava encontrar uma forma de acabar com aquela maldição. Desta vez, fui sozinha. A caminhada até a colina foi mais aterrorizante do que nunca, e quando cheguei a casa, a lua cheia brilhava no céu, iluminando o caminho. Entrei na casa e fui diretamente ao quarto no segundo andar. O círculo ainda estava lá, mas desta vez, havia algo diferente. No centro do círculo, encontrei um diário antigo, com a capa de couro desgastada. Abri o diário e comecei a ler. Era o diário da família que desaparecera, escrito pela filha mais velha. As últimas páginas falavam de uma entidade sombria que havia sido invocada acidentalmente durante um ritual. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi a figura encapuzada. Novamente. Desta vez, no entanto, algo dentro de mim mudou. Encarei a figura e, com o diário em mãos, comecei a recitar as palavras que estavam escritas na última página. A figura tentou se aproximar,
mas uma força invisível a impediu. As palavras, embora desconhecidas, saíam de minha boca como se eu as tivesse decorado. A figura começou a se contorcer, emitindo gritos estridentes, e em um último lampejo de luz, desapareceu. As velas ao redor do círculo acenderam-se novamente, mas desta vez, com uma chama azul calma e reconfortante. Deixei a casa sentindo uma leveza que não sentia há semanas. Ao voltar para a cidade, percebi que a maldição havia sido quebrada. João se recuperou rapidamente, e Beatriz voltou a ser a amiga alegre de antes. A casa na colina, porém, continuou vazia, um lembrete silencioso do horror que enfrentamos. E embora a paz tenha voltado a Rio do Sul, sei que o que aconteceu naquela noite jamais será esquecido. As histórias sobre a casa continuam, mas agora, com um final diferente. A maldição foi quebrada, mas o medo do desconhecido permanece, sempre à espreita nas sombras. O mistério da casa dos Gonzaga. Meu nome é Rafael, e sou um escritor especializado em histórias de terror. Minha busca incessante por novos temas e inspirações me levou a viajar para diversas partes do Brasil, explorando lendas e mitos locais. Recentemente, uma dessas viagens me trouxe a uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, chamada Serra Verde. Era um lugar tranquilo, cercado por montanhas e florestas densas, mas com uma fama macabra, na Casa dos Gonzaga. A Casa dos Gonzaga era uma construção colonial antiga, situada no alto de uma colina. Abandonada há décadas, a casa era alvo de diversas histórias assustadoras, contadas de geração em geração pelos moradores da cidade. Diziam que a família Gonzaga, que ali viveu, desapareceu misteriosamente numa noite de tempestade, e desde então, a casa era assombrada pelos seus espíritos. Cheguei à Serra Verde numa manhã ensolarada e fui recebido com olhares curiosos. Era uma cidade pequena, e a chegada de um forasteiro sempre chamava a atenção. Fui direto para a pousada local, onde a Dona Marilda, foi bastante receptiva, mas cautelosa ao falar da Casa dos Gonzaga. "Você veio aqui por causa da casa, não é?" perguntou ela, com uma voz que misturava curiosidade e preocupação. "Sim, Dona Marilda. Estou pesquisando sobre histórias de casas assombradas, e a Casa dos Gonzaga parece ser exatamente o que procuro." Ela suspirou, como se já esperasse essa resposta. "Só tome cuidado, rapaz. Muitos já foram lá e poucos voltaram sem alguma marca do que viram ou sentiram. É um lugar amaldiçoado." Agradeci o conselho, mas a curiosidade e o desejo de descobrir a verdade eram mais fortes. Naquela tarde, após me instalar na pousada e verificar meu equipamento, uma câmera, um gravador de áudio e uma lanterna potente, decidi que era hora de visitar a Casa dos Gonzaga. A trilha que levava à colina era íngreme e cercada por vegetação densa. Conforme subia, o silêncio da floresta era interrompido apenas pelo som dos meus passos e pelo canto distante dos pássaros. A atmosfera parecia pesar cada vez mais conforme me aproximava da casa. Finalmente, a casa surgiu à minha frente. Era uma construção imponente, mas em ruínas. As paredes estavam cobertas de era, e as janelas, quebradas, pareciam olhos vazios que observavam cada movimento meu. Respirei fundo e entrei, empurrando a porta que rangeu em protesto. O interior da casa estava empoeirado e decadente. Móveis antigos, cobertos por lençóis brancos, davam ao lugar uma aparência fantasmagórica. O ar estava frio e pesado, e um cheiro de mofo permeava o ambiente. Liguei a lanterna e comecei a explorar. Na sala de estar, encontrei retratos antigos da família Gonzaga. Os rostos, apesar de sorridentes nas fotos, pareciam carregar uma sombra de tristeza. Havia um grande piano no canto, com algumas teclas faltando, como se tivesse sido tocado pela última vez há muitos anos. Decidi ir até a cozinha, onde encontrei utensílios espalhados e panelas enferrujadas. Era como se a família tivesse deixado tudo para trás de repente. Meus passos ecoavam pela casa, e cada som parecia amplificado pelo silêncio opressor. De repente, ouvi um sussurro vindo do andar de cima.
Meu coração disparou, e minha curiosidade foi substituída por um medo crescente. Subi as escadas com cuidado, cada degrau rangendo sob meu peso. Quando cheguei ao corredor do segundo andar, senti uma brisa gelada passar por mim, apesar das janelas estarem fechadas. Os quartos estavam em um estado de abandono completo. Camas desfeitas, roupas antigas penduradas em cabides enferrujados. Entrei no que parecia ser o quarto principal e, sobre a penteadeira, encontrei um diário. As páginas estavam amareladas e frágeis. Comecei a ler, percebendo que pertencia a Helena Gonzaga, a filha mais velha da família. As últimas entradas no diário eram perturbadoras. Helena descrevia noites insones, ouvia sussurros e via sombras pela casa. Ela mencionava que seu pai, o Sr. Gonzaga, havia trazido algo amaldiçoado para casa, algo que estava os assombrando. Enquanto lia, ouvi um barulho de passos no corredor. Fechei o diário rapidamente e me escondi atrás da porta. Espiei e vi uma sombra passando, movendo-se lentamente. Senti meu corpo congelar de medo. Respirei fundo, tentando acalmar meus nervos, e decidi seguir a sombra. Ela me levou ao sótão, um lugar que geralmente seria o mais assustador de uma casa abandonada. Subi a escada estreita, cada passo me levando mais fundo na escuridão. O sótão estava cheio de tralhas velhas, móveis quebrados e caixas de madeira. No canto mais afastado, vi algo que brilhou com a luz da minha lanterna. Era uma caixa de metal antiga, trancada com um cadeado enferrujado. Ao me aproximar, senti uma presença ao meu lado, como se alguém estivesse me observando de perto. O medo se intensificou, mas a curiosidade falou mais alto. Usei uma barra de ferro que encontrei para forçar o cadeado até que ele se quebrou. Dentro da caixa, havia uma série de objetos estranhos, um medalhão de prata, velas pretas e um livro antigo de capa de couro. Folheei o livro e, embora não entendesse a língua em que estava escrito, as imagens e símbolos eram claramente ocultistas. De repente, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O ar ficou ainda mais frio, e um sussurro preencheu o sótão. Ajude-nos. Apanhei o livro e o medalhão, acreditando que fossem a chave para entender a maldição da casa. Desci do sótão o mais rápido que pude e voltei ao quarto principal. Com o diário de Helena e o livro ocultista, sentei-me para tentar juntar as peças do quebra-cabeça. Enquanto li o diário novamente, agora à luz das velas que acendi, descobri que o pai de Helena havia feito um pacto com uma entidade sombria para obter riquezas e prosperidade. Em troca, ele ofereceu a alma de sua família. O medalhão de prata era a única forma de proteger aqueles que estivessem na casa, mas ele nunca foi usado a tempo. A sensação de presença se intensificou, e comecei a ouvir sussurros e choros vindos de todas as direções. Sabia que tinha que fazer algo para libertar os espíritos presos ali. Peguei o medalhão e comecei a recitar as palavras do livro, tentando ler os textos em voz alta. De repente, a casa tremeu, e uma figura sombria apareceu diante de mim. Era Helena, ou o que restava dela. Seus olhos vazios me encaravam, cheios de tristeza e desespero. Continuei recitando, o medalhão brilhando cada vez mais forte. A figura se contorceu e soltou um grito agonizante antes de desaparecer. A casa ficou em silêncio novamente. Senti uma paz estranha, como se um grande peso tivesse sido retirado do ambiente. Sabia que tinha libertado os espíritos dos Gonzaga. Ao sair da casa, o sol começava a nascer. Voltei à pousada e contei tudo a Dona Marilda e aos outros moradores. Eles ficaram espantados, mas agradeceram por ter enfrentado o mal que assombrava a casa. Desde então, a casa dos Gonzaga permanece como um lembrete das consequências de brincar com forças que não compreendemos. E eu, Rafael, continuo minha busca por histórias, mas agora com uma nova experiência e respeito pelo desconhecido. A história da casa dos Gonzaga será eternamente lembrada em Serra Verde, um testemunho de coragem e redenção.